queridos, estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula de estudos, né? Hoje nós estudaremos a aula 7, Quem é Deus? Então vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, sabedoria e compreensão sobre aquilo que nós vamos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. No estudo de hoje, responderemos à pergunta: quem é Deus? A maioria das pessoas crê que existe um Deus, alguém que é superior e que pode ajudar o ser humano a ser feliz. O ateísmo alcança cada vez mais pessoas, mas não resolve o seu problema. Países declaram-se ateus, mas não houve prosperidade, justiça e nem humanidade. Na verdade, o vazio de Deus levou o ser humano a escravizar o seu semelhante. Do ateísmo, parece que uma parte da humanidade saltou para o esoterismo, ideias antigas que em pleno século XXI voltaram a ser ensinadas, como a existência de fadas, bruxas e duendes, além, é claro, da magia. Em todo o mundo, a superstição aumentou. Isto já era predito pela Bíblia para acontecer nos tempos que precedem a volta de Jesus. A Bíblia chama de apostasia, que deixa de crer em Deus e passa a crer em outras coisas no seu lugar. Isso só demonstra que dentro do coração do ser humano há um vazio, que só pode ser preenchido pelo Criador. E quando não é preenchido com Deus Criador, as criaturas passam a criar os seus próprios deuses. A aula de hoje é para aprendermos sobre Deus de acordo com a Bíblia. Foi através da Bíblia que o próprio Deus se revelou à humanidade. Primeiro aos antigos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Depois aos líderes do seu povo, Moisés, juízes e reis como Davi e Salomão. E pelos profetas. E de forma definitiva pelo seu Filho Jesus, enviado para ser o Salvador da humanidade. Essas são as fontes de revelação sobre Deus que acreditamos confiáveis. Outras ideias e pensamentos humanos sempre existiram. Como já expliquei antes, vemos isto como a tentativa de preencher esse vazio que há no coração de todos que foram criados por Deus. Para preencher esse vazio no coração das criaturas, Deus veio até nós. Assim, o livro de Hebreus inicia o seu livro: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e por quem faz também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e qual um manto os enrolarás,
e como roupas se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 12. Na Bíblia descobrimos que Deus é o Criador, Pai de Jesus, nosso Salvador, e também o Espírito Santo que nos consola e guia enquanto Jesus não volta. Queremos agora compreendê-lo de forma como ele se revelou. Chamamos isto de Trindade. A doutrina da Trindade, assim como o credo apostólico, surgiu para confirmar o posicionamento da Igreja sobre Deus, Jesus e Espírito Santo, conforme o ensinamento de Jesus e da Palavra de Deus. A finalidade é explicar à luz da Bíblia como Deus agiu e age na vida dos seres humanos. Isso porque, com o surgimento de diversas outras doutrinas, filosofias e crenças humanas, era necessário explicar de uma forma cada vez mais completa a finalidade de cada uma dessas pessoas da Trindade, para que não houvesse confusão e nem se misturasse o puro Evangelho com ensinamentos humanos. Nós cremos na Trindade, pois a encontramos explicitada claramente na Bíblia. No ler e compreender a Bíblia, vamos encontrar a ação distinta de Deus em suas três pessoas: Pai, Criador e mantenedor da vida, o Filho, Salvador e Senhor de todas as coisas, e o Espírito Santo, como Consolador e Criador da fé nos corações e mentes. Há um só Deus e um único Deus, mas que aparece na Bíblia sob três formas distintas. O próprio Jesus confirmou isso antes de subir ao céu, mandando-nos batizar os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. É um só Deus, uma só essência, mas com três partes e finalidades distintas. Explicar a Trindade significa falar da ação de Deus como Criador, o Salvador e o Consolador de todos nós. Não são a mesma coisa, mas vimos que são uma coisa só. Nas aulas seguintes, estaremos estudando cada uma dessas características do nosso Deus, que nos criou por amor e nos deu este mundo para vivermos. Conhecer a Deus, passar a viver em comunhão com Ele, muda toda a vida das pessoas. A partir daquele momento, sabemos que não estamos mais sós, mas há alguém nos guardando e protegendo. Esse alguém nos ama muito e provou ao enviar seu Filho para nos ensinar do seu amor e morrer por nós naquela cruz. A vida passa a ter outra motivação. Como achar um tesouro, sentir a presença de Deus muda todo o nosso viver. Assim Jesus explicou em Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus explicou bem claro na parábola dos construtores inteligente e insensato, que está em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, que quem construiu sobre o alicerce seguro terá uma casa que resistirá aos ventos, tempestades e inundações. Mas quem foi insensato e não se preocupou com o fundamento de sua casa, viu ela desabar, e foi grande a ruína daquela pessoa. Nós pregamos a palavra de Deus para que as pessoas possam construir a sua casa sobre a rocha, que é Deus. Infelizmente, devido à influência do pecado em nós, há pessoas que gostariam que Deus não existisse. A Bíblia chama isso de pecado de rebeldia. Acham que sem Deus são livres e podem fazer o que quiserem, mas a Bíblia diz que quem não tem Deus é escravo do pecado. Só é feliz quem está liberto e pode andar nos caminhos do Senhor. O resultado da escravidão é sofrimento, dor, discórdia, vida sem felicidade e, no fim, morte e inferno. Muitas pessoas precisam, infelizmente,
sofrer muito com seus erros, até que se dão conta de que poderiam viver felizes se tivessem vivido com Deus. Jesus ensinou isto quando contou a parábola do filho pródigo, que encontramos no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia e leia essa parábola. Que você conheça o amor de Deus e ande sempre no caminho de alegria, felicidade, prosperidade e vida eterna. Vamos agora passar os nossos exercícios do nosso caderno de estudos. Aqui nós temos algumas questões. A primeira, quem é Deus? A segunda, o que é a Trindade? A terceira pergunta, é suficiente saber que existe Deus ou é necessário algo mais para ter a vida eterna? Por quê? Por que encontrar a Jesus é comparado a encontrar um tesouro? Essas respostas você encontra no seu livro de estudo. Dá uma olhadinha no material, tenho certeza que você vai conseguir. Se não conseguir, peça ajuda para os seus pais, tá certo? Então aqui nós encerramos mais essa aula. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.